Boa noite a todos. Essa é mais uma celebração online da Aliança Bíblica Pio X. Hoje é o primeiro domingo de agosto. Então, como de costume, nós fizemos a nossa ceia, todos pelo Zoom, de manhã. E hoje à noite nós vamos lembrar da centralidade de Cristo, mantendo a mesma ideia da nossa ceia. Centralidade de Cristo em nossas vidas e a centralidade de Cristo para nós como comunidade. Mas eu quero abrir essa celebração online lendo o texto do Salmo 46, que eu acho que esse texto tem algumas verdades que são muito parecidas com a que estamos passando hoje. E o texto do Salmo 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nossa torre segura. Por que eu acho que esse texto ele tem algumas características bastante parecidas com as que nós estamos passando nesse momento de Covid? Primeira coisa é lembrar que Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é o nosso auxílio sempre presente. Então nós precisamos confiar realmente nele. Nós não vamos temer, ainda que coisas terríveis aconteçam. Uma outra situação que eu acho interessante é que, embora não estejamos passando exatamente por um período de guerra, que é o que o Salmo aqui está dizendo, quando ele fala sobre reino se levantando contra o reino, mas o versículo 6 diz: nações se agitam, reinos se abalam. E hoje nós estamos passando por um momento que não é só do Brasil, mas é mundial. Brigas, intrigas, polarizações, difamações, fake news de ambos os lados. Você não sabe se você acredita no vídeo A que mandaram para você no WhatsApp, você não acredita no que o noticiário da televisão falou, você não acredita nas informações do jornal. Então nós ficamos em uma crise porque algumas pessoas dizem que o A está mentindo e que o B está certo, outras dizendo que o C na verdade está correto e o B está mentindo. E no meio disso tudo nós estamos agitados, nós estamos abalados. E aonde está o nosso refúgio? Nosso refúgio está em Deus. Versículo 10 ele diz: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Então nós podemos descansar nessa verdade. Nós podemos fazer essa verdade fazer parte da nossa vida. E nós podemos entender essa verdade como nossa. Então, que essa celebração hoje te ajude a entender quem Deus é, aonde Ele está e como podemos colocar todos os nossos conflitos pessoais, nacionais e mundiais debaixo da autoridade dEle. Então aproveite agora o nosso momento de louvor e tudo mais que vai seguir a nossa celebração online. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso momento de louvor, lendo um texto que está em 1 Crônicas 16, a partir do versículo 23. Diz assim: Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O texto continua nos estimulando a louvar o nosso Deus, proclamar a grandiosidade dele,
Que nesses dias nós possamos nos lembrar de observar as coisas que Deus fez nas nossas vidas, observar a natureza, observar os feitos grandiosos dele e que possamos fazer o exercício de ter uma vida de adoração. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és grande, Tu és muitíssimo digno de louvor, como nós lemos. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua criação, te louvamos pelas nossas vidas, te louvamos pelo Teu amor por nós, ó Deus. Te louvamos pelo milagre que a cada dia Tu faz nas nossas vidas, transformando os nossos corações, para que nós possamos ser mais parecidos com o que Tu queres para nós, ó Deus. Que nós possamos lembrar de ter uma vida de adoração a Ti, uma adoração que não seja só de boca, ó Deus, mas que seja adoração em espírito e em verdade, como Tu nos desafia na Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora nós vamos ter um momento de louvor das crianças e nós queremos convidar todos para participarem com a gente. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, que a chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol, e a chuva cai, amor tão grande assim,
grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão.
Vamos orar. Senhor, assim como nós cantamos, Senhor, nós precisamos somente de Ti e nós não somos nada sem Ti, ó Deus. Que nós possamos a cada dia viver esse compromisso de entregar as nossas vidas a Ti, ó Deus, e depender somente de Ti, colocar nossa esperança somente em Ti. Porque tudo que nós possamos buscar para tentar preencher esse lugar que é só Teu, ó Deus, não vai nos satisfazer, não vai nos trazer paz, não vai completar as nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos lembrar e possamos ter esse constante exercício de ter uma vida de adoração, uma vida de entrega, uma vida que dependa de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá mais uma vez, pessoal. Então vamos para o nosso estudo bíblico e hoje eu quero pegar talvez um dos textos mais bonitos que nós temos no Novo Testamento. Paulo era um tremendo escritor. Nós temos 1 Coríntios capítulo 13 como uma obra incrivelmente construída, né, que é o capítulo do amor. Mas eu acho que o poema que ele escreve aqui hoje é uma das melhores fotografias que nós temos a respeito de Cristo. Eu costumo muito usar essa metáfora da fotografia porque Deus está revelado na sua palavra, certo? Então, se Deus está revelado na sua palavra, tudo que a Bíblia nos mostra é uma fotografia de quem Deus é, como Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes nós temos algumas fotografias ruins, que é como o homem é a respeito do pecado, da queda e tudo mais. Mas hoje eu quero falar no livro de Colossenses, um poema que Paulo escreveu falando sobre a supremacia de Cristo, a centralidade de Cristo. Na verdade, quando eu olho para esse texto, eu digo assim, quem Cristo é? E Paulo então vai nos dizer quem Cristo é. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 1. E nós vamos ler do capítulo 15 ao 23, mas eu vou fazer isso de forma separada. Nós vamos ler primeiro a fotografia de Cristo, capítulo 15, versículo 15 ao 20, desculpem, do capítulo 1 de Colossenses. Então aqui nós temos uma poesia de Paulo, falando sobre a centralidade de Cristo. Então, Paulo vai fazer a sua descrição de Cristo para a igreja de Colossos dessa forma. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha mais uma vez para esse texto e veja a beleza, a construção dele. No original, devo dizer que esse texto ele é muito mais bonito do que no português que nós conseguimos ler. Mas ainda assim, a tradução feita do português ela é bastante boa. E nós podemos então ver aqui que é uma poesia de Paulo. E eu separo essa poesia de Paulo em 3 estrofes. Eu não sei se você consegue ver ali, mas eu quero te ajudar. Olha para quem é Cristo nesse texto. E eu vejo que do versículo 15 e 16, os dois primeiros, nós temos Cristo como o Senhor da criação que trouxe o universo à existência. Poucas vezes a gente consegue ver Cristo assim. Porque nós estamos muito acostumados a olhar para Gênesis capítulo 1, versículo 1, e nós vamos ver lá um Deus que diz haja luz e que faz todas as coisas.
Mas nós não temos, às vezes, a consciência de que Cristo estava lá. E Ele também estava dizendo, haja luz. E também Ele estava fazendo todas as coisas. Então Paulo vai dizer que o Cristo a que nós servimos, Ele não é apenas aquele que veio morrer para os nossos pecados. Ele não é apenas aquele que veio nos salvar. Mas Ele é sim o Senhor da criação. E Cristo, sim, trouxe o universo à existência. No versículo 15, Paulo vai dizer que Cristo é quem nos tornou dignos para herdar o céu. Vai dizer, como assim no versículo 15? Porque o versículo 15 é uma continuação dos versículos 12, 13 e 14. E é ali que ele vai falar que Cristo, então, é aquele que nos torna dignos de herdar o céu. Mas, ao mesmo tempo, Deus se revela visível na pessoa de Cristo. Então, quando ele fala é a imagem do Deus invisível, vocês, como assim? Isso? Deus é espírito. Nosso corpo carnal não consegue ver Deus. O próprio Cristo falou, ninguém viu a Deus a não ser aquele que desceu do céu. Então só Ele pode revelar o Pai. Em João 14, Filipe pede para ele, Senhor, tu disse que a gente sabe para onde tu vai, mas mostra-nos o Pai. E Jesus fala, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Então, Cristo, Ele é a imagem do Deus que não podemos ver. Então, Cristo é Deus e ao olhar para Cristo, estamos olhando para Deus. E também fala que Ele é o primogênito de toda a criação. E aqui algumas vertentes cristãs até dizem, viu, olha, ele foi criado. Não é isso. Não é isso. É que se você olhar da Trindade, Cristo é o único que tem uma matéria humana. Então é nesse sentido que Ele é o primogênito de toda a criação. Como Deus trino, Ele tem uma matéria como a nossa. Por isso João capítulo 1 vai dizer, aquele que nós tocamos, aquele que nós vimos, aquele que nós conseguimos apalpar, esse é o nosso Deus. Ele não é uma fumaça, Ele não é algo estranho, mas Ele tem carne. E à medida que esse Cristo, imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, no versículo 16, diz, então nele todas as coisas foram criadas, ou seja, toda a criação é modelada, feita em Cristo. Cristo, Ele é então, para Paulo, o Senhor da criação que trouxe o universo à existência. Mas tem mais nesse poema, porque a segunda parte agora é o versículo 17 e a primeira parte do versículo 18, eu separo assim, que mostra que Cristo não só é o Senhor de toda a criação, mas Ele é o governante supremo do universo. O governante supremo do universo. Paulo vai falar no versículo 17 que Ele é antes de tudo e o significado de todas as coisas repousa em Cristo. Por isso que diz que nele tudo subsiste. Significa dizer que sem Cristo, qualquer coisa nesse universo perde o seu valor. Por quê? Porque Cristo é que dá o verdadeiro significado em tudo. Então, qualquer coisa que vamos fazer, qualquer coisa que vamos pensar, se está fora de Cristo, está sem significado. O meu trabalho, o meu emprego, a minha família, quem eu sou, o dinheiro que eu tenho, como eu gasto esse dinheiro, a minha corrida do final de semana, o meu ciclismo durante a semana, tudo isso precisa agora encontrar significado em Cristo. Quem eu sou, os meus estudos, o que eu penso, os meus valores, as minhas ações, como eu vou agir com as pessoas ao meu redor, tudo isso agora precisa encontrar significado em Cristo. E é por isso que hoje esses relacionamentos humanos eles se deterioram tão depressa. Porque cada vez mais nós temos uma sociedade alheia a Cristo, tentando dar significado a coisas e a relacionamentos, sem colocar isso no real significado em Cristo.
então se perde. O meu casamento sem Cristo, ele se torna apenas um mútuo uso de pessoas enquanto eu estou lucrando com isso. A partir do momento que eu lucrar, tchau para ti, estou indo embora. Relacionamentos hoje, eles são voláteis, eles são efêmeros. Não existe mais amizades profundas, não existe mais... Na verdade, o que existe é um jogo. E muitas pessoas tratam o mundo como um jogo e isso não é verdade. Por quê? Porque nós não olhamos para Cristo. E Paulo vai dizer que Cristo é quem dá significado a tudo. A tudo. A minha casa da praia, a minha casa do campo, a minha casa, sei lá onde, aqui em Caxias, aqui eu moro, tudo só encontra significado correto se estiver colocado em Cristo. Fora isso, não tem significado. E aí então, Paulo vai falar que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A palavra aqui também pode ser usada como a pedra angular da igreja. Cristo é a pedra angular, aquela aonde está posta exatamente para que tudo possa subsistir sobre ela. Então Cristo, ele é a essência de toda a comunidade. Uma igreja sem Cristo, ela se torna um clube. É por isso que ele é o cabeça de tudo. E ser igreja, então, é muito mais do que participar de um domingo, vir aqui, dar o meu dízimo, minhas crianças estão lá no ministério infantil, ouvimos um louvor bonito. É muito mais do que isso. Então, ele é a pedra angular da igreja. E a última estrofe agora é o versículo 18, a segunda parte, até o 20, onde Cristo ele é, lembra na primeira, ele é o Senhor da criação que trouxe o universo à existência. A segunda, ele é o governante supremo do universo. E agora vem a terceira. Cristo ressurreto é a ação de Deus para reharmonizar o universo ao seu propósito. Como assim? Gênesis capítulo 3 fala que toda a humanidade, e não só a humanidade, mas toda a criação entrou numa função de rebeldia diante de Deus. Esse é o pecado. Adão recebeu uma sentença, Eva uma, serpente outra, e entre essas sentenças, inclusive, uma intriga entre Adão e a natureza. Deus diz: o que antes era dado para você livremente pela natureza, agora ela vai resistir. E é por isso que hoje nós temos, de certa forma, muita intriga do homem com a natureza. Como? Estávamos com uma ameaça de nuvem de gafanhoto até esses dias. Pragas, ervas daninhas, e aí a gente inventa os defensores agrícolas e bota os agrodefensivos ou os agrotóxicos, chamem como quiser, para que nós possamos ter algum tipo de produção para podermos comer, porque se talvez não usarmos isso, nós não teremos comida. Então, essa relação de intriga com a natureza é bastante vista. Furacões, terremotos, vulcões. O homem está a todo momento tendo uma intriga com a natureza, que antes da queda não era essa a nossa relação com ela. Era o contrário. Então agora, Cristo, ao morrer na cruz, derramar o seu sangue e ressuscitar, ele é a ação de Deus que vai harmonizar o universo com todo o propósito divino. Então, ao vencer a morte, no versículo 18, Cristo passa a ter o governo sobre tudo. Por isso, no final do Evangelho de Mateus, ele vai falar: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Um pouquinho antes dele começar o famoso a grande comissão, ele começa dizendo: agora eu recebi a autoridade sobre todas as coisas no céu e na terra. No versículo 19, ele vai mostrar que é satisfação do Deus Pai fazer com que tudo tenha total significado em Cristo, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, é um trabalho conjunto da Trindade, fazendo tudo ter significado total em Cristo. E por fim, versículo 20,
desse poema, a cruz coloca paz e reharmoniza tudo que existe com Deus. Aí está a beleza de Cristo. É por isso que o Evangelho, nós vamos falar isso, que é a continuação que nós vamos falar, ele é a única forma de salvação do homem. Não há nada que nós possamos fazer para acrescentar qualquer coisa nesse plano magnífico. Não há nada que a gente possa fazer para ajudar esse plano magnífico. Por isso que às vezes quando algumas pessoas pensam assim, eu vou ajudar a minha salvação, como? Eu vou ajudar quem necessita. Não, você vai fazer isso partindo do princípio que você entendeu quem é Cristo. E você encontrou o teu significado em quem Cristo é. E a ajuda aos pobres faz parte da essência do amor de Cristo em nós. E nós somos movidos para fazer aquilo. Há ainda algumas pessoas dizem, eu vou arrumar uma figura para a qual eu vou fazer alguma prece para ela interceder para mim. Também não faz sentido. Porque nós temos acesso direto a Cristo. Por que Cristo se torna carne? Para ser a imagem do Deus invisível. Por que é que Ele se comunica conosco? Para dizer, eu trouxe a salvação. Não há uma outra forma e não há um outro meio de nós ganharmos isso. Aí repousa a centralidade de Cristo para nós cristãos. E é por isso que esse poema ele é tão belo. Por quê? Porque ele é a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é que nós não apenas temos um Cristo que nos salvou, nós temos um Cristo que estava formando tudo o que existe, nós temos um Cristo que governa de forma suprema tudo o que existe, e ainda assim Ele se entrega para que nós pudéssemos ter acesso a Ele por meio do seu sangue. Paulo, depois de falar aos Colossenses essa verdade sobre quem é Cristo, ele vai agora falar nos versículos 21 a 23, dizendo assim: Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo agora? Ele deu uma fotografia sobre quem Cristo é, para agora então fazer o apelo aos seus ouvintes, no sentido de que antes, vocês estavam separados de Deus. É verdade. A igreja de Colossos sabia disso. O homem está naturalmente excluído de Deus. Versículo 21. Mas não é excluído de Deus porque algumas pessoas estão fazendo mal para nós. O homem está afastado de Deus por causa da própria natureza das nossas ações, dos nossos pensamentos. O cristianismo é uma transformação que Cristo vai operar em mim, não no outro. Nós estamos sempre prontos a julgar, nós estamos sempre prontos a apontar ao outro, a dizer que o outro precisa de transformação, o outro precisa de mudança, o outro precisa ser transformado. E Paulo está falando para a igreja aqui, vocês todos da igreja eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então, às vezes, achar que, eu não sou salvo porque alguém fez um mal comigo ou porque Satanás está fazendo alguma coisa diante de mim. O cristianismo é uma transformação que Cristo vai operar em mim, eu mesmo. Então, eu preciso desesperadamente dessa cruz, eu preciso desse Cristo, e é por isso que nós participamos da ceia hoje de manhã, por causa da centralidade que Cristo tem. E também agora, por causa do versículo 22, a harmonia que Deus tem conosco repousa no sacrifício em carne feito por Cristo. E é por isso que hoje de manhã nós pegamos um pão representando o corpo de Cristo. E nós pegamos um cálice representando o sangue de Cristo.
E aí Cristo disse, façam isso sempre em memória de mim. Esta é a nova aliança feita no meu sangue. Essa é a centralidade. Então nós, como aliança, temos o costume de frequentemente participar da ceia. Por quê? Para nos lembrarmos que é o sangue de Cristo derramado na cruz que nos traz harmonia com o Deus que foi descrevido por Paulo do versículo 15 ao versículo 20. Nós só nos harmonizamos de novo em Cristo porque o sangue dele foi derramado e vertido naquela cruz. E aí Paulo ainda vai ser mais enfático no versículo 23, dizendo que a eficácia dessa verdade, ela repousa em permanecermos no Evangelho, em permanecermos na verdade da cruz. Nós somos os cristãos e o nosso maior símbolo é a cruz do nosso Salvador, porque ali está representado a graça, a fé, e quando acessamos a Deus, nós acessamos a Deus perfeitos, de forma plena e total. Esse é o Cristo que nós servimos. Então, hoje de manhã, muitos dos nossos irmãos puderam participar, estiveram conosco no Zoom e nós lembramos dessa verdade. E é isso que eu quero que você lembre nesse momento. Cristo é central no Evangelho, Cristo é central na igreja, mas mais do que isso, Cristo é central na minha vida. Mais do que isso, Cristo é central na existência de tudo o que vemos, porque Ele é o Criador disso tudo. E como Criador disso tudo, Ele dá significado a todas as coisas. Então, o dia em que tudo o que nós vemos hoje será restaurado numa nova realidade em Cristo, que nós chamamos ou costumamos chamar de céu, tudo vai estar harmonizado a Ele. Porque Ele trouxe à existência toda a criação. Ele estava lá desde o princípio. E Cristo é a imagem do Deus invisível para nós hoje. Mas mais do que isso, em Romanos, Paulo vai falar que aqueles que Deus conheceu em Cristo de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. De certa forma, a igreja hoje, quando centrada em Cristo, quando temerosa diante da palavra e quando confiante de que está debaixo da autoridade de Deus, é a imagem do Deus invisível. Então, nós estamos em Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, provavelmente há muitas pessoas por aí com um desejo sincero de verem a Deus. Nós somos Deus. Não por sermos, mas porque somos a imagem do Deus invisível. Então, quando nós, igreja, conseguirmos ser exatamente o que Cristo pede que nós sejamos, seremos tão somente um único espelho que revela ao mundo o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele. E nós vamos operar as obras dele aonde quer que nós estejamos. E à medida que isso acontece, nós vamos revelar a beleza desse Deus que Paulo relata do versículo 15 ao versículo 20. É por isso que nós somos a Aliança para o 10º, e é por isso que nós somos a igreja. E nós não somos a única igreja em Caxias. Nós não temos ainda muitas pessoas que nos colaboram, como outras igrejas, que nos ajudam a revelar esse Cristo. Mas muitas pessoas estão olhando para o céu, dizendo, Deus, eu quero te ver. Enquanto, na verdade, Deus está presente por meio da sua igreja, que somos nós. Então, na lembrança do que fizemos hoje de manhã, partilhando o pão e o cálice, corpo e sangue de Cristo, lembremos-nos da verdade que Paulo fala em Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. É interessante como em Cristo Deus quebrou um paradigma humano. Você quer olhar para Deus? Olha para o céu. Os judeus faziam isso, todos os povos faziam isso. Cristo veio e habitou na terra. Para ver Deus, bastava olhar para Cristo. Quando Cristo está sendo elevado, em Atos 1, os discípulos estão todos olhando, Jesus está indo embora e eles ficam parados olhando para o céu e aparecem duas figuras dizendo assim: homens de Israel, por que estão olhando para o céu? Ele deixou uma missão para vocês. Sejam ele aqui na terra. Então, que esse texto nos ajude a quebrar também o paradigma da cidade onde moramos. Que para ver Deus, basta olhar para a igreja. Agora, é claro, basta olhar para a igreja verdadeira, aquela que está temente a Cristo, firme no Evangelho que Paulo disse que se tornou ministro. Todos nós juntos formamos um grande mosaico que, visto de cima ou visto daqui da terra, forma a imagem de Deus. Então, eu queria orar nesse momento e pensar nessa maravilha e na responsabilidade, de certa forma, de sermos a imagem de Cristo aonde estivermos. Senhor Deus, Tua palavra é a verdade. E por ser a verdade, Tua palavra nos impacta. E Senhor, para saber aonde Deus está, o mundo tem que olhar para nós. Ajuda-nos a sermos a Tua imagem, refletida de forma correta, a sermos a Tua imagem posta de forma clara diante das pessoas, a refletirmos isso e sabermos que Tu estás presente em nós. E Deus nos ajuda a cumprir a nossa missão, que é testemunho. Ajuda-nos a testemunhar de Ti para todas as pessoas que ainda não Te conhecem, que ainda estão tentando procurar a harmonia de suas vidas em qualquer coisa que não em Ti. Porque, Pai, se elas encontrarem harmonia em qualquer outra coisa que não em Ti, isso não vai dar certo, porque isso não é o significado correto de todas as coisas. Então ajuda-nos, Pai, a compreender isso, a saber isso, para que Tu estejas realmente conosco e nós estejamos contigo, todos os dias, sendo a Tua imagem. Em nome de Cristo agradecemos. Amém. Meus amigos, tenham todos um bom final de domingo. Nós ainda continuaremos com as nossas celebrações online, até segunda ordem, mas qualquer mudança será sempre avisada pelas nossas mídias sociais, também pelo nosso grupo de WhatsApp dos membros. Então tenham todos uma boa semana, continuemos orando.